Fala galera, leitura da rodada no ar. Eu sou o Vitor Recla e hoje tem aqui o nosso mineirinho da equipe, né? O Vitor Gregório. Fala aí, Vitor. É isso aí, mais uma leitura da rodada. A gente vai comentar sobre a rodada 15 aí do Brasileirão. Vamos embora. Isso, Vitor, uma rodada com muitos 2-1, né? Os placares aí. E a gente começa falando de um clássico aí, Vasco e Flamengo, o jogo que aconteceu em São Januário. O Vasco abriu o placar com Thales Magno, mas o Flamengo virou, né? Com gols de Léo Pereira e Bruno Henrique. Fala aí, Vitor. Então, o Flamengo já emenda a terceira vitória consecutiva aí, né? Já está 16 partidas sem perder para o seu rival, o Vasco da Gama. O rubro-negro já soma 27 pontos na competição, está próximo ali do Galo. E detalhe que o Flamengo joga nessa terça-feira, dia 13, contra o Goiás, partida válida pela rodada 11, então tem tudo para poder colar de vez ali no Galo. E o Vasco, né, que está sem o seu treinador, demitiu o Ramon Menezes e já tem acerto encaminhado aí com o português Ricardo Sá Pinto. A gente fica ligado nas informações que vão surgir, né, nos próximos dias, nas próximas horas aí. O Flamengo que venceu com gols de Léo Pereira e Bruno Henrique vem sendo muito criticado, né? Pela equipe, pela imprensa, e vem se redimindo ao longo dos jogos. Agora a gente segue a partida falando de Coritiba 0, Fortaleza 0, um jogo sem muita emoção, né, Vitor? Um jogo morno, né? O Coritiba que segue na zona do rebaixamento, e apesar do resultado ruim, o Rogério Ceni aí comandando a sua equipe consegue um ponto fora de casa que é muito importante, né, nesse Campeonato Brasileiro. Exatamente, já são 7 jogos de invencibilidade aí para o tricolor de aço. O Coxa, na zona de rebaixamento, está devendo bastante na competição, principalmente pelas peças que tem no time, né? O Ricardo Oliveira, por exemplo, recém-contratado, estreou, mas nem viu a cor da bola. E o Oswaldo, que a gente até comentou algumas leituras da rodada anteriores, ele que vem sendo a válvula de escape aí do Leão, mas infelizmente não teve companheiros próximos ali para ajudar no terço final do campo, ali no ataque. A partida que saiu com o placar zerado, e o Palmeiras também, né, que ficou no 0 diante do São Paulo, a equipe tricolor que venceu o clássico aí pelo placar de 2-0 com gols de King Naldo de pênalti e Vitor Bueno aí numa ótima jogada trabalhada pela esquerda do lado tricolor. Enfim, né, o Diniz reencontrando aí o caminho das vitórias no Campeonato Brasileiro. O Reinaldo, que é um excelente cobrador de pênalti, né? Nunca desperdiça ali pelo São Paulo. E o Palmeiras, a gente segue falando que o Palmeiras devendo na competição. O Luxemburgo não vem apresentando um bom trabalho sobre o comando da equipe. Palmeiras perde mais uma vez. E o São Paulo que encerra um jejum, né? Desde o novo estádio aí do Palmeiras, o Allianz Parque, o Tricolor já tinha perdido 8 jogos e empatado 1. E agora finalmente consegue uma vitória aí diante de seu rival. Vitor, você citou um ponto importante aí falando do Luxemburgo, que é exatamente uma pergunta que eu queria deixar aqui para você e para os espectadores. Com essa derrota, já são 2 derrotas seguidas, né? Perdeu para o Botafogo, perdeu para o Clássico. O cargo do Luxo está ameaçado? Então, a gente vê que a imprensa já tem criticado o Luxemburgo, não com tanta veemência assim, mas eu acho que agora vai começar ainda mais. A torcida do Palmeiras já pede a cabeça do Luxemburgo há um bom tempo, né? A gente sabe disso. Eu acho que ele começa já começa a balançar no cargo e se tropeçar nas próximas 2, 3 partidas aí, tem tudo para deixar o comando do Verdão, porque infelizmente a gente vê, né, o Palmeiras não vem apresentando um bom campeonato, consegue os resultados? Consegue. Acabou perdendo a invencibilidade há 2 jogos atrás, mas infelizmente, apesar dos resultados, não vem fazendo boas partidas. Agora a gente segue falando aí do líder, né, o Atlético Mineiro, que venceu em casa diante do Goiás pelo placar de 3-0, com mais um show de Keno, né, tanto individualmente quanto coletivamente. Keno marcou o primeiro gol, Natan marcou o segundo e Marrone fechou o placar por 3-0, bateu aí o Goiás num show, né? O Galo foi avassalador, foram 23 finalizações contra apenas 4 da equipe goiana, e o Goiás aí que segue na incômoda zona de rebaixamento, amargando a lanterna do campeonato. O Goiás está sob o comando de Anderson, né? Que deixou o Cruzeiro lá na Série B. E o Goiás que só ficava no lançamento, né? Fica lançando bola longa, não chega a lugar nenhum, a gente sabe disso no futebol brasileiro. As equipes buscam muito isso para tentar sair do desafogo ali, mas não conseguiu ver a cor da bola o Goiás. E o Galo que emendou mais uma vitória aí, Keno dando um show, você bem comentou, 30 pontos e líder do Brasileirão, São Paulo dando um show sobre o comando do Galo aí.
O Galo que contribui aí com mais uma peça importante, né? Segue encaminhando a contratação do meia Zaratio, né? Que estava no Racing. Mais uma peça importante para esse timaço do Galo. Agora a gente segue falando de Fluminense 1, Bahia 0. O vovô continua on, né, Greg? Mais um gol do Nenê aí. É o 7º gol na competição. E o Bahia que segue naquela incógnita, né? Do Mano Menezes, que tem um bom elenco, mas não consegue transferir isso para dentro de campo. Queria saber de você qual a sua análise dessa partida. Dono da bola parada aí do Flusão, né? Nenê sempre preciso nas batidas, guardou mais um de pênalti aí. E o jogo que não teve tanta emoção em campo, mas teve na beira do gramado, né? O Mano Menezes ficou full pistola ali, xingando o jogador e tudo mais. E o Nenê, como eu já destaquei aqui, você também bem disse, vem sendo o grande destaque do grande jogador aí do Fluminense. E apesar da oscilação constante do Flu aí, né, o Fluminense segue na 5ª colocação e briga ali pelo G6, né? A gente segue agora falando de Santos 2, Grêmio 1, jogo na Vila Belmiro, né? O Marinho, mais um destaque do campeonato, anotou 2 vezes, né? 2 gols de pênalti e uma linda cavadinha, né? E Diego Souza descontou para a equipe tricolor. Eu queria saber, Greg, de você, até quando o Grêmio vai ser só o time de Copas, né? Não consegue engrenar na competição por pontos corridos. É justamente isso que eu trouxe para comentar aí sobre essa partida, né, Vitor? O Grêmio que vem deixando a desejar no Brasileirão, não é de hoje, já é há bons campeonatos passados já. O Renato jogou com o time mexido? Jogou, mas isso não o absolve das críticas, né? Ele que já tem que ter uma crítica ainda maior sobre ele. Ele não vem apresentando um bom campeonato no Brasileirão com o Grêmio, nem mesmo na Libertadores fez grandes partidas assim, apesar de ter conseguido alguns resultados positivos. Parece que o Grêmio não gosta do Brasileirão, né? Não dá para entender isso. E o Marinho, mais uma vez, aí dando show pelo Peixe. Ele que era dúvida para a partida, inclusive, acabou decepcionando alguns cartoleiros aí que não escalaram. Fez uma excelente pontuação, marcando 2 gols de pênalti. É verdade, o Marinho que soma 10 gols no campeonato. Agora a gente segue só um falando comentário, de... Vitor. O Diego Souza, né, que balançou as redes aí pelo Grêmio após 5 jogos sem marcar. A zica, né? Tirou a famosa zica, né? Que fala dos jogadores. A gente segue falando agora lá para o Nordeste, né? Pernambuco, onde o Sport acabou sendo derrotado pelo Botafogo pelo placar de 2-1. O japonês Honda, né, e Caio Alexandre, destaque da equipe aí, marcaram para o Glorioso. E o Thiago Neves, né, descontou para o Leão. O jogo já estava 2-0, aí o Foster foi expulso e o Thiago Neves marcou de cabeça, mas parou por aí a reação da equipe pernambucana. E eu queria saber de você, Vitor, essa crescente que o Botafogo vem tendo nos últimos 2 jogos, né? Venceu o Palmeiras muito bem, agora vence e tira um pouco, né, do sufoco que estava na zona de rebaixamento. A gente já consegue ver o dedinho do Lazzaroni ali, né, no estilo de jogo do Botafogo, já mudou um pouco, a equipe um pouco mais ofensiva. O Luan Poli que falhou, né, no lance ali, acabou entregando a bola nos pés do Honda, que soube muito bem, bateu de chapa ali, bonito, tirando do goleiro, sem chance nenhuma para a defesa. E destacar também, Vitor, o Caio Alexandre, que tem sido um bom jogador, um jogador importante para o Botafogo, sempre pisando na área, com boas aparições ali no ataque. Thiago Neves descontou para o Sport que pressionou bastante, assim que conseguiu marcar seu gol de empate, depois o Botafogo descontou 2-1, mas o Sport no seu mando, né, foi para cima, buscou, Botafogo jogou mais fechadinho ali atrás, não deixou o Sport infiltrar e acabou ficando nisso mesmo, 2-1 para o Glorioso. O Caio Alexandre, que você destacou bem, Greg, é o 3º gol seguido dele, né? Ele que marcou contra Fluminense, Palmeiras e agora contra o Sport. E o Sport, mesmo jogando com a menos, não conseguiu aí um resultado melhor. Agora a gente fala de Atlético Goianiense 2, RB Bragantino 1. Eu digo decepcionante, né, Greg, a atuação do Bragantino nesse Campeonato Brasileiro, né? O RB até abriu o placar com o Claudinho, né, um golaço aí após falha do goleiro Jean, mas Janderson e Mateuzinho viraram o placar para o Dragão e comandaram aí a última partida, né, do Wagner Mancini sob a equipe goiana. Mais uma saída errada aí de goleiro, né? Jean que falhou e o Claudinho, como poucos, sabe bater bem na bola, fez um belo gol. Mas Bragantino, a gente até colocava o Bragantino como uma surpresa aí no Brasileirão, mas vem deixando a desejar bastante. A gente esperava o Bragantino brigando ali no meio da tabela para cima, mas infelizmente não é isso que vem acontecendo. E o Atlético Goianiense, do contrário, né, vem surpreendendo na competição. A gente vai ver, né, agora como é que vai ser sem o comando de Mancini, se a equipe vai continuar mantendo esse bom campeonato que vem fazendo, né, mas a gente fica na aguardo, como você bem disse, Mancini que fechou com o Corinthians.
O Atlético Goianiense que é um elenco limitado, né, mas que joga muito bem com as suas características. É um time muito com uma transição muito rápida, né, e vem fazendo bons resultados aí na competição. Agora a gente segue falando exatamente do próximo clube, né, que o Wagner Mancini irá comandar, que é o Corinthians, que acabou perdendo, né, jogando no Castelão pelo placar de 2-1 para o Ceará. Léo Natel abriu o placar pelo Corinthians, né, numa falha do goleiro Praz. Gil fez o gol contra, né? E Sobral, no finalzinho aí, ele que é um excelente meia, né, um dos destaques aí do campeonato, marcou de pênalti e deu a vitória para o Vozão. Já é realidade, já é normal, parece, né? Jogo do Corinthians, derrota e partida ruim. Parece que já virou fato isso aí. A gente consegue prever já o que o Corinthians vai apresentar na partida. Mas um jogo péssimo aí da equipe do Corinthians, que se encontra agora na 17ª posição. E o Vozão em 11º ali, muito bem, né? O Gordiola, como a galera apelidou ele aí, vem fazendo uma boa competição pelo Ceará. A gente sabe também que é uma equipe limitada, mas apesar da limitação, assim como o Atlético Goianiense, vem apresentando um bom campeonato, né? O Fernando Sobral, que inclusive tem sido um dos grandes destaques aí do Ceará, e muitos cartoleiros, inclusive, gostam bastante de escalá-lo aí no game, no fantasy game aí. E o Corinthians, que agora tem o Wagner Mancini, né? A gente já está falando sobre ele aí. Vamos ver se ele consegue mudar a equipe do Corinthians, que precisa urgentemente de uma mudança em campo, né? É verdade, vamos ver se o Mancini consegue arrumar a casinha da equipe bagunçada do Corinthians, né? Agora a gente fecha esse leitor da rodada falando do Internacional, que venceu o Atlético Paranaense jogando em casa, né, pelo placar de 2-1 também. Galhardo e Abel Hernandes marcaram para o Colorado e Kaiser, né, Renato Kaiser, descontou para o Furacão. E já é normal a gente falar do Galhardo, né, Greg, mas eu queria apontar aqui o Renato Kaiser, né, que veio do Atlético Goianiense, aí a pedido do treinador Eduardo Barros, e vem mantendo, né, essa produção ativa de gols, né? Ele que não para de marcar gols e já vem se encontrando aí com a camisa nova do Furacão. O Renato Kaiser que nunca conseguiu se firmar de fato em uma equipe, estava sempre jogava no Cruzeiro, era emprestado do Chapecoense, voltava. Agora ele conseguiu ter uma boa sequência no Atlético Goianiense. O Furacão já logo contratou. A gente sabe que o Atlético Paranaense tem dinheiro em caixa, mas tem deixado também na competição. E o Renato Kaiser, que em 4 jogos pela equipe do Atlético aí, já marcou 2 gols, então ele também é um dos grandes destaques, faro de gol mesmo. E o Furacão, que está aí sob o comando de Eduardo Barros, que não vem fazendo uma boa competição, não vem botando um estilo de jogo adequado, ao meu ver, para a equipe do Atlético, que tem no seu histórico, né, aquela equipe ofensiva, como foi sob o comando de Thiago Nunes, aquela boa troca de passes, e não vem apresentando isso. Está na 15ª posição, e o Inter, que, do contrário, né, segue aí na vice-liderança, numa boa competição, e Galhardo já é rotina, né, falar bem dele, vem sendo um homem-gol aí do Inter e também assistências, sempre ajudando a equipe. É verdade. E com isso nós fechamos a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Eu estive aqui com meu amigo Vitor Gregório. Obrigado, Vitor, pela presença. É isso aí, galera. Agradeço a participação aí. Espero vocês no próximo leitura da rodada 16. Ficamos ligados, então, na competição no Campeonato Brasileiro. É isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.